Só um minuto. Bom, boa tarde, primeiramente. Eu sou Isabela e hoje eu irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o Espaço Cultural Champagnat. Ele é um espaço que traz uma concepção de educação em que o estudante trilha seu próprio caminho, desenvolvendo competências e não somente conteúdo, assim como propõe e amplia o movimento PUC 360. Os ambientes promovem a exploração, a interatividade, o engajamento, sendo um espaço plural e de integração e convivência, proporcionando cultura, conhecimento e lazer em um único lugar. Pensado com os valores maristas, a nova estrutura conta com o Memorial dos Irmãos para perpetuar o conhecimento e sua missão. Em Viamão, existia um memorial marista que, de forma expositiva, mostrava um pouco sobre a história dos irmãos, mas por a ser ter crescido muito, o espaço expositivo dele não podia comportar mais, de forma que a sua exposição teve que ser fechada. Algumas peças vão para a exposição em Bom Princípio, onde foi o início da história marista no Rio Grande do Sul, e as demais serão armazenadas em uma reserva técnica visitável para que pesquisadores e estudantes fiquem mais próximos e tenham acesso a essa história. Pois, afinal, os irmãos, a cada ano que passa, nos deixam uma mala cheia de histórias, ensinamentos, valores preciosos que a gente deve perpetuar. Essa reserva técnica visitável será implementada no Espaço Cultural Champagnat, que terá como sua principal função salvaguardar o tesouro marista, disponibilizando para a comunidade acadêmica e para pesquisadores, mantendo assim acesa a chama do coração dos irmãos. A missão marista. A PUC faz parte da rede marista e é um instituto confessional católico voltado à educação e à origem francesa, de origem francesa. O legado e a herança do carisma marista constitui o chamado DNA marista. Nos escritos de São Martinho de Champagnat, encontramos muita riqueza de sentimentos e valores humanos, como fé, compaixão, responsabilidade, determinação, bondade, amor fraternal, enfim. Desde sua origem, a rede existe prioritariamente pelas crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade. Em 1817, que Champagnat fundou a instituição e colocou em prática seu primeiro plano de ensino na área rural no sul da França. Ele se inspirou em Maria de Nazaré, a que chamava de Boa Mãe, como modelo de educadora e como presença materna. Seu jeito de educar inspirou os jovens a se tornarem irmãos maristas para realizarem a mesma missão, vivendo em comunidade. A missão marista conta com cerca de 3.000 irmãos espalhados em 81 países. No Rio Grande do Sul, o berço da missão, como foi falado, foi em Bom Princípio. Foi em 1900, 3 irmãos maristas vieram da França e chegaram na cidade, depois de 45 dias de viagem da Europa. Eles vinham com a missão de qualificar o estudo na região com a intenção de perpetuar a missão. As violetas maristas são um símbolo adotado por Champagnat, que representam as 3 virtudes maristas: humildade, simplicidade e modéstia. O projeto se encontra em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, dentro do Campus Saúde da PUC. A escolha do local vem de acordo com a ideia de integração entre saúde, cultura e bem-estar. O local de intervenção encontra-se abandonado com poucos carros estacionados durante a semana, sendo utilizado para estacionamento de carros e dos edifícios vizinhos, como o Laboratório de Habilidades Médicas e Pesquisas Cirúrgicas, demarcado como número 1, e o Centro de Modelos Biológicos Experimentais, marcado como número 2. O campus possui um centro de convivência e bem-estar atualmente, marcado no 3,
e possui aproximadamente 134 metros quadrados, o que torna pequeno considerado a quantidade de pessoas que circulam no campus por dia. Só o campus da PUC, o campus Saúde, tem cerca de 1.343 vagas de carro, considerando que são 4 pessoas por carro e não é apenas uma pessoa, então é um número alto de pessoas que só no campus Saúde circulam. Isso desconsiderando as vagas do parque esportivo, e se fazendo necessária mais espaço de convivência e bem-estar. O entorno também possui um restaurante, demarcado número 4, e eventualmente um caminhão de comida que atende nas proximidades do restaurante às quartas-feiras. O campus não apresenta nenhum tipo de estar cultural, e o local mais próximo se encontra do outro lado da Ipiranga, deixando as pessoas que usufruem o campus sem um espaço no qual possam aproveitar as apresentações artísticas, musicais ou históricas. Além de existir a necessidade de um novo memorial marista para o acervo dos irmãos, o campus da PUC tem sido deixado de lado em seu aspecto cultural, como eu havia dito, e qualitativo aos alunos, funcionários e pesquisadores, acompanhantes de pacientes do hospital, né, e público em geral não possuem atrativos no local, além dos espaços de esporte, de saúde e alimentício, tendo assim de se deslocar pelo campus até chegar a um estádio de lazer ou cultura para aliviar o estresse do dia a dia ou até mesmo um familiar doente que está no hospital. Teria que atravessar a Ipiranga para chegar no espaço, assim. O público-alvo são todas as pessoas de todas as idades que frequentam o campus saúde, entre eles estudantes, funcionários, pesquisadores, médicos, acompanhantes de pacientes e público em geral. O promotor será o marista, né, o provincial marista, a presidência marista, partindo da coordenação de vida consagrada e laicato. A ideia será uma iniciativa privada marista aberta ao público, estudantes, pesquisadores e graduandos. O acervo se constitui em objetos escolares, objetos relacionados à produção do licor Pacomiene, mídias como LPs, LCassete, disquete, dispositivos, mídias em geral. Objetos diversos de uso pessoal dos irmãos, máquinas de escrever, de costura fotográfica, aproximadamente 20 mil fotografias, 20 mil instrumentos musicais, troféus, placas comemorativas, quadros, documentos textuais, medalhas, objetos tridimensionais de pequeno a médio porte, textos, que no caso seriam as vestes dos irmãos, esculturas, livros que não pertencem à biblioteca, ao acervo da biblioteca, e a localização. Em frente à área de intervenção encontra-se o Museu de Ciências e Tecnologias da PUC. Podemos observar também o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e o Hospital São Lucas da PUC. O acesso principal atualmente de automóveis está na Ipiranga, junto ao Centro Esportivo da PUC, seguindo a uma via principal que atravessa o campus, levando as duas saídas, para retornar à Avenida Ipiranga e a outra para a Rua Cristiano Fischer. Existe uma previsão de que o acesso principal seja transferido com a conclusão das obras no trecho sobre o Arroio Ipiranga, configurando assim uma nova hierarquia de acessos. Como a gente pode ver, aqui é a forma como está atualmente. A entrada se dá por esse eixo e as saídas dos carros aqui. Agora, na próxima slide, é o que é previsto, que já está sendo construído agora, que a entrada se dará por esse trecho, que já tem construído uma ponte aqui.
E a saída será pela Cristiano e de volta a Ipiranga. Também vai ter uma avenida que corta ao meio o campus. O campus Saúde, assim como todos os espaços da PUC, tem como característica a presença de abundante de árvores e vegetação, como medida de compensação por exemplares retirados ao longo das obras de ampliação. Porém, a área de intervenção possui poucas árvores e o paisagismo debilitado. E com alterações no campus foram removidas mais árvores na região demarcada em vermelho, que foram essas alterações feitas. Apesar de ser grande, o campus é pouco ocupado. Também tem o Instituto do Cérebro, que vem com as obras e foram finalizadas esse ano e foram um pouquinho ampliado, mas continua pouco ocupado, a sua maior área de estacionamento. Grande parte do terreno está ocupado por estacionamentos e circulações de veículos. Ônibus de municípios da região metropolitana chegam para pacientes, bem como também circulam veículos de abastecimento e fornecedores. A área de intervenção encontra-se na parte desses estacionamentos, porém essa área não está sendo muito utilizada e está sendo construído um novo estacionamento no térreo ao lado desse campo de futebol. A área de intervenção é aqui, e aqui o campo de futebol está sendo construído um novo estacionamento. Nessa análise, podemos confirmar a falta de espaços culturais no campus, tendo o lazer demarcado em laranja. São mais espaços aqui no lado do campus educacional. Aqui podemos ver um pouco da insolação no terreno e a ventilação na região, que é predominantemente leste. Análise topográfica, como podemos notar, a topografia é acidentada, porém, nos terrenos do campus já há um nivelamento da topografia. A área de intervenção está indicada com a linha tracejada. O arroio, o dilúvio, se encontra logo em frente ao local de intervenção, tornando assim uma maior dificuldade para a criação de subsolos, pois seria necessário bombas de água e do lençol freático, além de possuir dificuldades nas escavações. As referências projetuais utilizadas nesse projeto foram o Museu da Memória, que foi escolhido por sua forma compositiva e suas soluções arquitetônicas elegantes e inovadoras, como exposição inspiradora. O Palácio do Gustavo Capanema, escolhido por sua forma também, e sua composição, e principalmente o paisagismo. O Palácio Capanema serviu de inspiração com seus interiores pavilhonados também. O Museu Anderstrom foi escolhido como referência, pois seu acervo é guardado e exposto como a ideia de reserva técnica visitável. O acervo, ao mesmo tempo que está resguardado, continua em exposição para as pessoas acessarem e estudarem ele. E o Living 360 foi utilizado como referência ao movimento PUC 360 e seu mobiliário com ambientes integrados. Alguns problemas foram encontrados no terreno, foram baixa movimentação, alto índice de estacionamentos agravando a vitalidade do local, campo de futebol com pouco uso, poucas áreas de convivência e espaços culturais, o que traz possibilidades e potenciais por ter estacionamentos próximos, tem fácil acesso, o público em potencial, e, além disso, trazer espaços culturais que possam agregar. Então, de certa forma, os seus problemas nos traz potencialidades, né? Algumas diretrizes do projeto foram criar um respiro na Ipiranga, integrando a comunidade ao espaço PUC, espaço marista, convidando as pessoas, né? Criar um espaço expositivo para projetos e acervos relacionados à PUC, com ambientes devidamente adequados para sua conservação,
fortalecimento da identidade marista e agregação ao valor à marca, disseminando a missão marista. Estabelecer visuais e trazer a partir dessas maior integração com o entorno, valorizar a natureza do entorno, disponibilizar espaços confortáveis de estar e lazer. Eu gostaria de mostrar agora alguns croquis iniciais de proposta. Se conformam 3 barras entrelaçadas à ideia de pátio central, utilizando da fachada de vizinhos como a ideia de alinhamentos, fazendo uso também do grão dos edifícios vizinhos e tipologia em barra, participando do tecido urbano, e se relacionando em altura com o entorno imediato. Cria-se também 2 pátios, um frontal e outro posterior, relacionando ao pátio central. Um pouquinho sobre o programa, que contempla espaço soneca, meditação, musical, espaço marmita, de exposições, a reserva técnica visitável, murais de recado, empréstimos de equipamentos e salas de estudos, fazendo assim com que ele tenha em torno de 4.761 metros quadrados. As tecnologias implementadas foram os painéis solares, a horta comunitária e a captação de água da chuva. A horta comunitária, assim, tendo a captação de água da chuva servindo como irrigação para a horta comunitária. Alguns temperos escolhidos para a horta comunitária foram hortelã, cebolinha, manjericão, salsa, pimenta e alecrim. A composição do edifício se torna de forma mais aditiva. O partido se caracteriza por 3 barras entrelaçadas com o número de pavimentos diferenciado, assim como suas alturas, de forma que configuram um pátio central e se concentra aos acessos de edifício e atividades sociais do público em geral, criando assim um térreo ativo. A forma procura criar espaços que valorizam as visuais dos 2 campos, saúde e universitário, conformando assim 2 terraços em diferentes níveis, um visando o campus saúde e o outro visando o campus universitário, tendo ainda um vazio central no térreo, no qual libera a visibilidade, simbolizando a integração dos 2 campos. Nesse partido também é considerado as fachadas dos vizinhos, levando em consideração suas alturas em alinhamentos, como eu havia dito. Aqui a gente pode ver um pouco do alinhamento que eu fiz com a fachada do Museu da PUC. Aqui a planta térrea, tendo nessa parte o auditório, o espaço administrativo, o descanso de funcionários, área para alimentação, sanitários, escadas nos dois blocos, elevadores com elevadores de carga, espaço para café e loja e um espaço musical. Aqui no segundo pavimento, a gente encontra o espaço soneca de descanso, área de exposições espontâneas para alunos, a reserva técnica visitável, a exposição temporária e o espaço de manutenção para exposições, tendo aqui também o espaço de meditação e um bloco de elevadores e sanitários. Seguindo para a próxima planta do terceiro pavimento, a gente encontra um terraço que se conecta começa já as visuais para o Museu da PUC, tendo áreas vegetadas, um telhado verde, espaço com mesas para estudo e a exposição à reserva técnica, o bloco de sanitários, a exposição temporária, se consagrando nesse espaço em mezanino. No quarto pavimento, se consagra o restaurante panorâmico, tendo uma sacada que traz as vistas dos 2 lados do campus, tanto para o interno quanto para o hospital, quanto para o MCT.
E aqui uma área também de mirante para o Museu da PUC e um espaço também para as pessoas usufruírem do terraço. No corte, a gente passa pelo auditório, a reserva técnica, aqui o auditório, aqui a reserva técnica e as exposições temporárias nesse espaço. No próximo corte, ele passa pelo o estar de soneca e a área de música e também a recepção do principal do museu. No próximo corte, a gente vê um pouco da seção do edifício, também aqui com espaço musical, a área soneca e aqui o espaço de alimentação. No corte de pele foram utilizadas, a gente pode ver que foi utilizado o Breeze Aeroscreen curvo da Hunter Douglas nas fachadas nortes para a proteção da exposição do sol. Aqui o meu setor ampliado, que foi feito na reserva técnica, algumas imagens de como ele foi pensado. O mobiliário dele foi projetado e pensado de forma que fossem armazenados o acervo e, ao mesmo tempo, ele fosse exposto para as pessoas usufruírem do espaço e, ao mesmo tempo, poderem pegar as peças e estudarem. Aqui, eu gostaria de salientar o mobiliário que foi usado e a materialidade predominante no edifício. As, os temperos utilizados foram feitos à horta comunitária neste acesso, nesse espaço. Isabela, Estou eu estourando vou meu tempo. pedir que tu vá concluindo. E muito, tu já falaste 25 minutos. Então eu pediria assim que tu vá concluindo, tá? Condensa um pouquinho, tá? Por Sim, favor. certo. As fechadas, o tratamento das fechadas e a edificação. Aqui alguns renders. Vou passar rapidamente. Para condensar isso, eu vou mostrar o vídeo que eu fiz da edificação. Aqui. É um vídeo bem rapidinho, 2 minutinhos. Ok. A reserva técnica visitável. O espaço de descanso. Área de estudos.
E é isso, muito obrigada. Desculpa o atraso. Professora Dalila, por favor. Bom, Isabela, que bom, assim, tá chegando, né, nesse tempo de concluir o trabalho. Eu que acompanhei teu trabalho na banca intermediária, agora verifiquei que o trabalho teve um crescimento, né, sem dúvida nenhuma. Continua assim, demorasse tanto para apresentar, porque tu desse muita ênfase para a apresentação da história, né? Aquilo foi demasiado, não precisaria tantos detalhes assim sobre a apresentação da história marítima, desculpe, da Marista. história marista. Assim, questões que em relação ao lugar, né? Eu acho que ficou mais didática a tua apresentação, mostrando o teu terreno, né? Assim, o que tem próximo, que são o restaurante, né? Um pequeno espaço cultural, então a gente consegue situar um pouco melhor isso, né? E justifica um pouco o programa da falta de um espaço cultural mais amplo, né? Com maior ênfase assim na sua força arquitetônica. Então, eu acho que isso aí avançou, né? Depois, de novo, em relação ao acervo, muito exagerado o tempo que tu destinasse a isso, né? Em relação à localização, eu também acho que a gente teve um entendimento melhor do lugar, né, em relação à localização atual, a localização com novos fluxos previstos, aberturas de novas ruas, né, que isso tem relação direta com a tua área, né. Depois ficou boa essa demonstração desses layers, assim, do espaço edificado, depois a prevalência dos espaços de estacionamento, que é uma questão que tem que mudar, né? O layer da análise topográfica, né? E as referências, não tem dúvida que o Museu da Memória, né, em Santiago do Chile, ele, ele tem uma ótima referência e que está bem refletido na tua composição, né, volumétrica. Também acho que muito dos conteúdos, assim, quando a gente começa a sentir falta, por que não vem o projeto, por que não vem o projeto, né? Então, muitas das questões que tu colocasse, a gente já havia te falado, que poderiam ser traduzidas em diagramas conceituais e espaciais, né? Ficaria uma linguagem menos tempo, né? Depois, assim, são muito bons os croquis, assim, da tua volumetria, da tua composição aditiva, né, quando tu está mostrando o teu partido, né? Tem algumas coisas que eu acho fora de ordem, né? Assim, daqui a pouquinho tu traz as tecnologias antes de mostrar o partido, né? O partido e o anteprojeto, né? Mas, assim, a planta de situação eu achei que ficou muito legal, o pavimento térreo está melhor definido, né? Pelo piso, pelos fluxos. Depois, essa questão, assim, que tu entra com um terraço, né? Naquele volume, eu fiquei com um pouco de dúvida que no terceiro pavimento, aonde tem o restaurante, a porta que dá acesso ao terraço, né, que tem aquela área verde, área pavimentada, ela não está clara ali, né? Ela fica extremamente apertada no meio das mesas. Isso aí talvez pudesse elucidar um pouco melhor. Bom, os cortes, né, estão melhor definidos, apesar que tu poderia descrever um pouco melhor, né, o uso da laje caixão. O setor ampliado, eu achei, assim, pouco desenvolvido, o detalhamento, né, e o 3D. Achei que está interessante, assim, uma demonstração melhor, né, da espacialidade interna, né, daquele átrio com aquela escada curva. Então, eu acho que não tem dúvida, assim, que isso aí cresceu, né? E esse vídeo, apesar de tu ter já extrapolado todos os prazos, eu acho que ele foi interessante, assim, percorrer esse prédio, né? E eu te diria, assim, que se tu tivesse tido mais tempo, né, não tem nenhuma dúvida que tu poderia ampliar um pouco em relação
a linguagem de fachadas, em questões assim climáticas, né, de iluminação, de ventilação, apesar que eu vi que colocasse brises, né? Então, assim, fica o trabalho, ele cresceu, não tem dúvida nenhuma, está melhor representado, melhor situado, mas, assim, ainda faltaram, assim, elementos que a gente pudesse fazer uma leitura mais precisa dele, tecnicamente, né? Então, era isso que eu tinha para colocar. Parabéns. Obrigada. Fábio Buzenski, por favor. Opa, tudo bom, Isabela? Tudo Vamos bom. lá, então. Eu vi ali que tu é, bastante estudiosa sobre o tema, né? Então, tu apresentou bastante informação para conceituar o teu projeto. Poderia ter sido um tempo menor dedicado realmente nessa parte, mas percebe que tu é uma boa estudiosa, né? Então, isso é importante também. Tu tem uma boa descrição do teu tema, do que é, da explicação do memorial, os porquês, a justificativa do tema. Tu tem um reconhecimento do entorno bem feito e bem apresentado, né? Toda a leitura que tu fez do entorno e a defesa da escolha do terreno fez eu comprar a tua ideia, tá? Então, esse reconhecimento tu se aprimorou, assim, tu pegou a área e tu realmente absorveu todas as informações que teria do entorno que poderiam servir para o teu projeto, certo? Isso aí eu acho que é bastante importante, porque a partir do entorno e do terreno, quando tem esses elementos bem estudados, tu começa a ter respostas para o projeto arquitetônico. O próprio terreno, o próprio entorno, ele vai te dar algumas diretrizes e é bem importante, então, ter um estudo aprofundado da área, assim como tu fez, né? Então, tu tem uma boa análise do problema em relação ao terreno, né? Referente à questão do uso da área, dos estacionamentos, ociosidade do terreno. No trabalho que tu apresentou digitalmente, tu também fez uma constatação em relação a ter ou não subsolo, né, que eu achei interessante. Achei legal o gráfico de pizza que tu apresentou no teu arquivo digital, que eu li que era um gráfico, as porcentagens das áreas, né, do programa de necessidade, quanto cada área tem de ocupação em termos de porcentagem. Né, isso é legal tu ver uma relação com a outra área em termos de tamanho. Porém, eu anotei também que tu não colocou nas plantas baixas os nomes dos ambientes. Isso aí eu tive uma dificuldade enorme assim para avaliar funcionalmente o teu programa dentro da planta baixa. Eu não consegui identificar os ambientes, né? Então, essa parte assim da planta, eu senti muito falta disso, né? Então, eu acho que é importante assim na planta baixa ter o nome do ambiente, ter a área e as cotas de níveis, né? São informações básicas assim para ter um anteprojeto, assim, eu acho que poderia acrescentar isso, né? Eu vi que fez um interessante apanhado em relação às questões ambientais, né, de painel solar, horta comunitária, captação de água. A tua fachada oeste, dá para identificar que tu está se protegendo mais em relação à insolação do que as demais. Então, tu tem um reconhecimento, assim, tu apresenta também a questão da trajetória solar, a questão dos ventos predominantes. Isso aí é bem interessante. Deixa eu ver o que mais aqui. Tu apresentou no teu trabalho digital uma tabela de potencialidades, certo? E eu até já escrevi aqui que seria interessante confrontar com uma outra tabelinha de dificuldades ou de condicionantes do local. E tu apresentou uma outra tabelinha, se eu não me engano, era de dificuldades, né? Contrapondo a potencialidade com as dificuldades da área. Isso eu achei legal, assim. Deixa eu ver aqui. O teu diagrama volumétrico também está bastante didático, demonstrativo, né, aonde que se apresenta a área de cultura, de lazer, de conhecimento. Né. Eu só senti falta no teu projeto
de ver a relação com os vizinhos. Tu teve uma leitura bem grande do entorno, mas na hora de apresentar um 3D com o entorno, tem um prédio atrás, ali eu não consegui identificar no teu 3D, né? Eu vi que tu trouxe uns 3Ds a mais agora, que assim, tudo isso que eu estava em dúvida em relação à funcionalidade interna, esse teu vídeo e essas tuas imagens 3Ds que tu trouxe agora, elas elucidaram, né, um pouco melhor, né? Mas ainda assim é importante ter também um dos ambientes da planta, né? Que mais? No térreo ali eu achei adequada a posição do café do restaurante para ter fachada ativa, né? Uma boa relação do átrio e da recepção com as demais atividades. Que nem a Dalila trouxe a questão do museu como referência, né, que tu colocou muito bem o Museu da Memória no Chile. Eu também vi muito essa referência no teu projeto. E em relação à área externa, por exemplo, no térreo, eu só senti falta de ter um trabalho um pouquinho mais refinado, assim, talvez algumas áreas de estar, algumas áreas de recantos, né, que pudesse ter no térreo ali. Acho que poderia ter um trabalho um pouquinho maior nisso, assim como também nesses espelhos d'água. É um elemento super interessante, assim, para a forma do edifício. Acho que poderia estar mais integrado até um espelho encostando mais no edifício, do que num formato assim, que o formato do feijão, né, é um formato bem mais primário, assim, acho que poderia ter um refinamento, assim, nessa parte do paisagismo, assim, né, mas, assim, no geral, assim, o projeto eu acho que ficou bem mais elucidado com a tua apresentação de agora, né, afinal, eu poderia ter te detido um pouquinho mais tempo só com as imagens 3Ds, mas ficou bem legal, parabéns. Muito obrigada. Muito bem, Fábio, muito bem. Então, Isabela, assim, veja a importância, digamos assim, do método, né, da metodologia, e veja que esse trabalho poderia concluir com mais definição, mais desenvolvimento, né? E, na verdade, por quê? Porque faltou tempo, né? Eu vi há uma necessidade, eu gostaria que tu entendesse isso, que é muito importante para o arquiteto, que é, assim, sim, de a pessoa ter uma organização, né? Então, o teu processo, ele evoluiu muito depois da banca de qualificação. Antes, ainda haviam questões muito de partido que estavam sendo revistas. Então, eu acho assim, o teu método, eu acho, no TCC, ele precisa, assim, ser repensado. Eu acho que tu tem que fazer uma reflexão, afinal, sobre isso, né? O resultado, do ponto de vista formal, funcional, caráter, ele digamos, a meu ver, chega com acertos, né, nesse momento, né? Essa linguagem, né, um brutalismo light, traz o tijolo, replica o tijolo ali também do museu da PUC, do outro lado da Ipiranga, isso é interessante, né? Mas eu queria passar a palavra para ti, para as últimas considerações finais. Eu vou, né, assim, ser bem sintético na medida em que a apresentação tomou muito tempo. Então, eu pediria assim também agora as considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, todos que estão assistindo, todos que me apoiaram. Eu tive muitas provações para essa entrega. Uma delas foi a falta de luz. Mas deu tudo certo, consegui apresentar. Então, eu queria agradecer a todos. Muito obrigada. Ok, Isabela, muito bem. Então, eu pediria para tu liberar a tela, por favor, Isabela. Eu queria, aqui de público,
ir fazendo um fechamento, né? E agradecer de público